A morte de Jesus na cruz foi um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Mas você já parou para refletir sobre o que aconteceu logo depois desse sacrifício? Muitas vezes, nos concentramos apenas no ato da crucificação, mas os eventos que seguiram são repletos de significado e impacto eterno. Se você já se perguntou como esse momento transformou o mundo e o que isso significa para a sua vida hoje, este estudo vai abrir seus olhos para verdades profundas. Vamos explorar 5 acontecimentos essenciais que ocorreram após a morte de Jesus e como eles revelam o poder, o propósito e a promessa de Deus para todos nós. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais importantes da história bíblica e compreender o que isso significa para a sua fé e jornada espiritual. Revelações sobre os acontecimentos após a morte de Jesus. Reações da natureza à morte de Cristo. A passagem da morte de Jesus Cristo não foi apenas o fim de uma existência, mas o ponto de partida para uma das transformações mais profundas da história. Quais foram as consequências imediatas? Conforme registrado em Mateus 27, 51, a terra tremeu e as rochas se romperam. Essa descrição nos revela que a própria criação reagiu ao evento da morte de Jesus. Esta linguagem bíblica demonstra que o impacto da morte de Jesus foi profundo, transcendendo o âmbito espiritual e alcançando a própria natureza. É um sinal da importância desse acontecimento na fé cristã. 2. Ressurreição de santos e abertura de sepulcros. Mateus descreve um evento não relatado nos demais evangelhos. Os túmulos foram abertos e numerosos corpos de santos, indivíduos piedosos falecidos, foram ressuscitados e saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus. Esses indivíduos se dirigiram à cidade santa de Jerusalém e se manifestaram a muitas pessoas, conforme narrado em Mateus 27, 52 e 53. Um terremoto, possivelmente relacionado à instabilidade geológica da Palestina, localizada em uma região de falhas sísmicas, causou danos nas sepulturas de pedra. A ressurreição desses corpos pode ser atribuída somente à ação direta de Deus. A descrição do terremoto e a abertura dos túmulos indicam a intervenção divina nesse contexto, destacando o significado da crucificação de Jesus. Os eventos narrados por Mateus enfatizam a vitória sobre a morte alcançada por Jesus através de seu sacrifício na cruz. A ressurreição desses santos e sua aparição em Jerusalém são testemunhos impressionantes da obra de Jesus na cruz e sua ressurreição. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, escolhidos para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição em Jerusalém demonstra a eficácia da obra de Jesus na cruz e sua vitória sobre a morte. A ressurreição desses santos antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus, sendo as primícias dos mortos. Isso significa que, assim como Cristo foi ressuscitado, aqueles que são de Cristo também serão ressuscitados com corpos imortais e incorruptíveis em sua vinda, conforme 1 Coríntios 15, 20 a 23. A morte de Jesus possibilitou um novo dia, um dia em que a morte foi derrotada e a ressurreição para a vida eterna se tornou uma realidade. No entanto, é importante notar que a ressurreição desses santos ocorreu após a ressurreição de Jesus. A Bíblia não especifica se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram levados ao céu com o Senhor Jesus. É crucial compreender que Mateus desejava demonstrar que o terremoto ocorreu no mesmo dia em que Jesus foi crucificado e ressuscitado. O poder da nova vida em Jesus era tão forte que trouxe de volta à vida alguns santos que haviam morrido. Esta é uma passagem singular no Evangelho de Mateus, sem paralelo em outras fontes. 3. O rasgar do véu do templo em Mateus 27, 50 e 51, após Jesus clamar com grande angústia e entregar seu espírito, o véu do Santo dos Santos do templo foi rasgado em dois, de cima para baixo. Este evento ocorreu imediatamente após a morte de Jesus. O véu era uma cortina que separava a área sagrada do templo da área mais sagrada, o Santo dos Santos. Essa separação simbolizava a distância entre Deus e os seres humanos. No entanto, o rasgar do véu significou a remoção da barreira entre Deus e as pessoas. Anteriormente, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e mesmo assim, somente com o sangue de animais como oferta pelos pecados. Agora, através da obra de Jesus na cruz, todos os crentes têm acesso ao Santo dos Santos. Hebreus 10,
19 e 20 explica que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele abriu para nós através do véu, que representa seu corpo. Agora, como crentes em Jesus, somos capazes de nos aproximar de Deus com confiança. O rasgar do véu foi um sinal poderoso de que o sacrifício de Jesus na cruz era suficiente para perdoar os pecados e permitir o acesso direto a Deus. Jesus demonstrou que não precisamos mais de intermediários ou rituais religiosos para nos aproximarmos de Deus, pois ele abriu o caminho para todos nós. Portanto, o véu rasgado é um lembrete do amor e da misericórdia de Deus, mostrando que ele deseja se relacionar conosco de forma íntima. Agora, podemos nos aproximar de Deus com fé e confiança, sabendo que fomos reconciliados com ele por meio da obra de Jesus na cruz. Uma profunda escuridão envolveu a terra. Em Mateus 27, 45, de meio-dia até às 3 da tarde, uma densa obscuridade pairou sobre todo o território. Esse evento cumpriu a profecia de Amós 8, 9, onde Deus anuncia que faria o sol declinar ao meio-dia e mergulhar a terra em trevas, em plena luz do dia. Essa obscuridade sobrenatural não se originou de um eclipse. Tratou-se de uma intervenção divina, rápida e incisiva, que produziu trevas mesmo com o sol brilhando intensamente. Essa penumbra carregava múltiplos significados. Na perspectiva da antiguidade, a escuridão era frequentemente associada ao luto e à partida de grandes personagens. Tanto gentios quanto judeus podiam interpretar a escuridão como um sinal cósmico, acompanhado da morte de um monarca. Além disso, a escuridão era um prenúncio do juízo divino. Nesse período sombrio, túmulos se abriram, e numerosos santos, pessoas justas que haviam partido, ressurgiram de suas sepulturas após a ressurreição de Jesus. Esses indivíduos se manifestaram a muitas pessoas na Sagrada Jerusalém. Este evento extraordinário destaca o poder de Deus e a concretização das profecias. Demonstra que Jesus é o Messias, que traz vida após a morte e a promessa da ressurreição para todos aqueles que nele creem. 5. O oficial que supervisionou a execução percebeu a inocência de Jesus. Ele e os outros soldados que acompanhavam Jesus, ao presenciar o terremoto e os eventos extraordinários, ficaram aterrorizados e admirados. O centurião então exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 53 e 54. A função do centurião era garantir o devido cumprimento da crucificação, sem intercorrências. Ele era responsável por 100 soldados no momento da execução. Era um soldado experiente, cuja coragem e inteligência o ajudaram a ascender na hierarquia militar. Para prosperar nessa posição, precisava demonstrar frieza e eficiência. Esse homem estava submetido às ordens de seus superiores. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um centurião romano, endurecido pelas lutas, reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Isso demonstra a inocência de Jesus no crime pelo qual estava sendo crucificado. Essa constatação do centurião deve ter despertado uma complexa gama de emoções nele, ao perceber que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas palavras não foram proferidas por um soldado assustado ou facilmente influenciado, mas por um veterano experiente, alguém que havia testemunhado inúmeras mortes e execuções. Esse centurião estava ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que acusaram Jesus de blasfêmia. Seu comandante-chefe, Pôncio Pilatos, também havia demonstrado hesitação quanto à condenação de Jesus antes de sua crucificação. O centurião reconheceu a força dos argumentos a favor de Cristo. Ele presenciou a resposta de Jesus à injustiça que ele foi obrigado a suportar pelas mãos de seus próprios compatriotas, através do julgamento e da crucificação. Ele viu a dignidade com que Jesus respondeu à violência e aos gritos da multidão. Ele também testemunhou a misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram. Esses eventos combinados levaram o centurião a declarar que Jesus era o Filho de Deus. A declaração do centurião foi uma conclusão baseada em tudo que ele testemunhou durante a crucificação e a morte de Cristo. Isso o impactou profundamente, encheu-o de terror diante desses eventos tão extraordinários. Através do testemunho do centurião, vemos como a cruz de Jesus tem o poder de tocar e transformar até os corações mais endurecidos.
A mensagem da cruz alcança tanto os humildes quanto os poderosos, oferecendo a todos a oportunidade de se prostrar e abraçar o Cristo que morreu por eles. Se você se encontra afastado de Jesus, volte para Ele. Jesus, que morreu por nós, mas hoje vive, está sempre pronto para recebê-lo de braços abertos. Sua presença traz paz, esperança e uma nova vida. Não importa o quanto você se sinta distante, Ele está esperando por você com amor incondicional. Retorne a Jesus e experimente a transformação e a alegria que somente Ele pode oferecer. Deixe um versículo bíblico que você mais gosta nos comentários, pois alguém precisa dessa palavra. E diga de qual cidade você nos acompanha. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.